Eu quero lhes falar, meus amigos, de crime. Porque existem crimes piores do que os hediondos. Existem crimes que são piores do que estupro de criança, estupro seguido de morte, homicídio qualificado. São os crimes contra a democracia. E comparando os crimes, meus senhores, eu lhes direi que é mais fácil você se safar tendo estuprado e matado do que tendo dito algo na sua rede social ou no seu WhatsApp que fira a honra dos nossos excelentíssimos senhores ministros do STF, por exemplo. É muito melhor você quebrar um prédio com habitações públicas que seriam entregues a pessoas pobres do que cagar na mesa de um ministro. A corrupção, portanto, é um crime democrático. Outra conclusão não há. E as empreiteiras que discutem a revisão dos acordos de leniência firmados na finada Operação Lava Jato, aceitaram a proposta do governo Lula em usar até 50% do prejuízo fiscal para abater o restante das dívidas com a União. O desconto inicial era de trintinha, mas a Planalta resolveu ceder a taxa de aumenta e aumentou a taxa da desconta. As empresas, no entanto, apresentaram ressalvas. Elas querem, por exemplo, que o perdão seja calculado sobre o que já foi pago, não apenas em relação aos 11,7 bilhões de reais que ainda são devidas. As empresas em questão são Andrade Gutierrez, Braskem, Camargo Correia, Nova Participações, que é a antiga Engevix, Meta, com TH, antiga OAS, e a antiga Odebrecht, de novo nome, Novonor, que deve ser Novo Normal, e UTC Engenharia. Cláudio Dantas, você que é um expert em Lava Jato, hein? Tá lavado, né? Tá lavado, amarrado e apreendido. Esse é o verdadeiro desenrola, né? Esse é o verdadeiro. Esse ajuda pros irmãos lá, pros irmãos Wesley Safadão. O verdadeiro desenrola. A gente teve o desenrola pessoa física, pessoa jurídica, mas todos eles dependiam dos bancos, né? Que no Brasil hoje a gente só pode enrolar um baseado. As dívidas eram com os bancos. Essa não, a dívida com a União. E aí você tem uma varinha de condão que transforma prejuízo fiscal em crédito tributário para rebater multa negociada de prejuízo de roubo de propina negociada em acordo de colaboração premiada. Quer dizer, se tem lá aquele salto triplo carpado, esse aí realmente é uma nova pirueta que não se sustenta juridicamente. Ela se sustenta politicamente, considerando o atual governo, que era o mesmo que fazia negócios com essas mesmas empreiteiras, como demonstrou as investigações da Lava Jato. O que eu achei curioso, você citou, né, Pavi, eles estavam negociando primeiro um desconto de 20% a 30%. E aí eu vi uma matéria hoje na imprensa, a matéria traz assim os bastidores dessa negociação. Aí diz que sentaram com as empreiteiras e elas ficaram chateadas, irritadas, indignadas com esse desconto, acharam que 20% e 30% não era o desconto adequado. Então o governo resolveu ceder. Olha só, o repórter que escreve uma coisa dessa, ele devia ter vergonha na cara, porque ele está servindo de instrumento, de ferramenta para interesses obscuros, de interesses escusos. Não tem nada de obscuro, está bem claro. Interesses escusos. E vem tentando sustentar uma narrativa absolutamente que desafia a inteligência de quem está lendo. Este governo está cedendo à pressão das empreiteiras, são todos amigos. O Lula governou
o tempo inteiro com o Emílio Odebrecht do lado. Aliás, o Lula foi eleito, o Lula antes de ser eleito, ele já era bancado pelo Emílio Odebrecht. O próprio Emílio disse isso na delação dele. O Emílio disse que ele que escreveu a carta ao povo brasileiro. Em 2002, aquela que acalmou os mercados, o Emílio que escreveu. É muito fácil você ter acesso a um presidente da República e ditar os setores que devem ser patrocinados, subsidiados, né, incentivados, e você se posicionar antecipadamente nesses setores. Tanto é que a Odebrecht, neste caso aí, eu acho que ela é o ápice, né, porque ela está sendo beneficiada de diferentes formas, inclusive pelo Dias Toffoli que você citou. A Odebrecht, ela se tornou, de uma empreiteira, ela se tornou no maior grupo empresarial da América Latina, no auge até vir a Lava Jato. Ela tinha atuação em todos os setores estratégicos, até em limpeza urbana, até na área de defesa, e não só construindo pontes. Sonhos, Cláudio Dantas, sonhos. Sonhos, exatamente. Belucci, agora, o governo, não será que o governo tenha aceitado com medo de aprovarem esta lei que proíbe qualquer forma de colaboração premiada, estando o colaborador encarcerado? Porque a lei penal, a lei criminal mais benéfica retroage. E se ela é aprovada, então o governo não ia ver nem a metade deste valor. Pode ser, eu acho que tem esse cálculo político bem pensado que você falou, Pavinato, porque lembrando que nessa época as delações foram consideradas torturas, né, por grandes ministros e juízes. Agora, esse mercado que essas empreiteiras operam são pouquíssimos players, inclusive mundialmente, que podem operar. Então eles mandam de fato mesmo, porque se eles não fizerem, não tem quem faça. E lembremos que as estatais, né, já no primeiro ano do Lula já deram prejuízos, né, e passaram de lucro para prejuízo logo no primeiro ano. Então esse valor não foi só para contratar pessoas, né, alinhadas ao PT, também foram para muitas obras, enfim, já está. O Brasil voltou e eles não estão com vergonha. O Brasil voltou e eles não estão com vergonha de nada disso. Então, e não estão nem aí. Esse que é o ponto, porque você tem uma mídia amiga, né, irrigada com bastante dinheiro para fazer essa lavagem da história, né, para falar, ó, tá tudo tranquilo. E eu até acho que, como o Cláudio colocou, é uma questão muito macarrônica juridicamente, né? E a gente sente falta dos legalistas anti-Lava Jato, que, lembrando, né, a Lava Jato fez bastante coisas erradas em termos jurídicos, mas não seria jamais o suficiente para anular tudo. Mas eles só falavam daquilo, agora não falam dessas coisas, não falam também do 8 de janeiro, nada disso. Eles falam, né, por conveniência. E eu até acredito que futuramente, até os valores pagos de indenização, acredito que serão devolvidos para as pessoas, porque a Lava Jato foi desmontada de tal forma que isso é que vai ser devolvido. Ainda nos Moraes. Será? Uma pergunta retórica. Será? Você estava falando, eu me lembrei daqui do fundo, né, que o Gilmar tanto criticou, o fundo que recebeu os recursos de indenização, a Petrobras e tal, papapá. Eu fico me perguntando, será que esses 50%, será que tem algum percentual desse que virá como rebate para formar um fundo de caixa 2 para financiar a campanha? Será? Será que, acertando esse acordo, Júlio, a gente vai ver as próximas vitoriosas da licitação sendo Novo Honor, etc e tal? Eu acho que tem uma chance muito grande, né? Agora vamos lembrar daquilo que o Lula... Vale lembrar que a Caixa falou que está sem dinheiro de tanta casa popular que ela está financiando. Na realidade, a Caixa está sem dinheiro porque as pessoas retiraram dinheiro da poupança. Isso é verdade. Até alguns meses atrás, inclusive, quem chegasse na Caixa para tentar um financiamento bancário não ia conseguir. Aí eles precisaram fazer toda a lógica do FGTS que a gente já comentou aqui, que obriga o dinheiro a ficar aplicado a uma rentabilidade bem abaixo da poupança para exatamente o governo ter dinheiro para realizar essa despesa pública fora do orçamento. Porque se ele fosse utilizar esse dinheiro, colocar essa despesa no orçamento, ele ia aumentar ainda mais o déficit, ele não ia dar conta, né? Então essa é a jogada que o governo faz. Assim como várias outras também, eu não sei se a gente vai falar aqui, mas o governo está conseguindo trazer bilhões de reais por meio do endividamento da Petrobras. É uma notícia que vale a pena ser comentada aqui, que a Petrobras, ela reiteradamente está sendo multada e aí ela precisa negociar com o governo alivia a multa para ela e já negociou o pagamento até dezembro. Com isso, ele está conseguindo trazer a cada mês bilhões e bilhões de reais, o que está fazendo com que o orçamento também seja inflado de uma forma artificial. Isso não é pedalada?
Olha, eu vou te falar, eu acho criminoso. Eu acho criminoso, isso vai dar problema, porque a Petrobras, ela está na Bolsa de Valores. Para isso, ela precisa ter uma série de requisitos a ser cumprido, mesmo porque as normas não são apenas brasileiras, há uma série de investidores internacionais e, mais uma vez, ela está sendo extorquida. Quem quiser saber sobre o caso, saiu ontem na imprensa. É absurdo o que estão fazendo com a Petrobras. E a Magda, eu vi esses dias ela dando uma coletiva, professor Souza. Eu não entendi nada do que ela falou. Não dá para entender. Eu não sei. Assim como... Não sei se o Binha tem essa... É triste, gente, mas a gente... Ela está lá para isso. Tá vendo... exatamente, ela tá vendo... A gente está vendo as nossas empresas públicas, elas, mesmo totalmente públicas ou não, como o Banco do Brasil, ontem também saiu a notícia do aumento do salário da presidente do Banco do Brasil, né? Ela aumentou em 157 para 157 mil reais, juntando... Quanto? Aumentou pra caramba. Se eu não me engano, foi 57%. Eu vou confirmar que... 150 e aí soma o salário dela com outras participações que ela tem. O salário dela tá batendo 242 mil reais. Que negócio, né? Então, assim, é por isso que a gente defende tanto privatização. Porque enquanto você tiver empresa pública... E eu aqui falando mal do governo. Como eu sou burro. Nossa, podia ser presidente da Banco do Brasil. Mas aí que tá, a gente vê a pauta identitária, né? Como Cláudio Dantas. Eu podia pôr um chapeuzinho na cabeça, não desse aqui de Faroé. Eu podia pôr um chapeuzinho na cabeça, fazer uma reconversa e quem sabe eu ia parar. Olha, ela posso só colocar com precisão aqui, ó. Ela aumentou o salário dela em 57%, né? E está indo agora para 117 mil. Quando a gente soma, calma. Baixo. Quando a gente soma a participação que ela tem no Conselho da Votorantim, Brasil Prev e Elopar, o salário dela fica em 242 mil reais. Mas só fazer um comentário em relação a isso que a Júlia falou, que é bem interessante. Veja, quando você pega 117 mil e divide em dólar, isso dá aproximadamente 20 mil dólares. Isso não é um grande salário para um executivo de uma empresa privada que está numa economia concorrencial. Sim. O que é o absurdo é ela chegar a esse salário tendo aumentado numa das primeiras medidas para ocupar um cargo que foi por indicação política, que não tem nada a ver com o mercado, amiga da Janja, com capacidade, capacidade administrativa. Ela é amiga da Janja. Não tem nada. Ela poder acompanhar a Janja. De mulher se ela não aumenta o salário, ela não acompanha a Janja. Não, mas é genial. Se ela não aumentar o salário, como é que ela vai conseguir participar? Fazer as compras? Como é que elas vão sair sábado à tarde? Como é que ela vai comprar na Agora, Shein? Shein. Shein é ótimo.